Ó quem tá do meu lado, aquele cara aqui, ó. Deu um BTG comigo. Fizemos uma propaganda junto, mas a gente trabalha junto. Trabalhamos juntos há alguns anos de histórias incríveis com esse cara aqui que eu vou falar agora quem é para vocês. Essa fera é o Romário. Hoje ele é o subchefe no Dom, é talvez um dos cozinheiros mais criativos que trabalhou com a gente na cozinha. Tem coisas do Romário que eu adoro contar. A primeira delas é que esse cara nasceu em Trancoso, ou seja, completamente louco. Nasceu num lugar incrível e foi trabalhar num restaurante difícil. Romário, fora ser tudo isso que eu te falei para vocês, tem uma paixão pelo simples fato de cozinhar que ainda me impressiona, e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Ele vai fazer um queijo quente. Mas você acha que é só um queijo quente? Fica de olho. Um alinho, uma manteiga, que ela vai chegar em ponto de pomada, e um queijo parmesão, que a gente vai ralar. Com o microplane. Manteiga a ponto de pomada é o seguinte... Temperatura ambiente, quando ela parece uma pomada. Ainda está um pouquinho gelada, mas durante o processo aqui a gente vai... Chefe, o que eu faço aqui? Que eu vou ficar só olhando? Vai picando esse alinho aqui, é a primeira vez que eu tô mandando ele fazer alguma coisa. Tá vendo? Já comecei a gostar desse negócio. Acho bom que eu quero você mais vezes aqui, viu? Pra quem gosta de comida baiana, você não faz ideia. Romário é cozinheiro, mas a história da cozinha dele é muito particular. Eu vou pedir para ele contar rapidinho, mas vou dar um spoiler. O pai é cozinheiro, a mãe é cozinheira e... Você achou que você ia ser cozinheiro? Não, gente, é a última coisa que eu queria fazer. Conta um pouquinho disso, Romário. Tá bom. Bom, pais cozinheiros, cozinheiros por oportunidade, então foi... A única opção que a vida deu para eles, eles entraram na cozinha, então eles nunca acreditaram muito o que a cozinha podia proporcionar. Quando eu, que sou a única pessoa que tive a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade na família, olho para minha mãe e falo assim, vou fazer gastronomia. Ela fala, não, pelo amor de Deus. Então, mesmo desgostosa, eu vou fazer a faculdade. E quando eu coloco a primeira panela em cima do fogão, eu decido que é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu acho que desde quando eu tomei essa decisão, eu nunca fui infeliz. Foi difícil, teve momentos muito complicados, mas eu nunca fui infeliz. Contar mais uma partezinha da história que ele não, que eu acho incrível. Ele tentou não trabalhar na cozinha. Adivinha o que ele tentou fazer? Conta, Romário. Bom, meu plano era fazer economia, né? Então, quando eu vi que estava um pouco distante, porque eu já estava... Trancoso a gente tem uma qualidade de vida muito boa, então eu demorei para fazer a faculdade. Então, quando eu estava fazendo meus 19 para os 20 anos, eu falei, vou fazer gastronomia, são 2 anos de faculdade, faço uma pós-graduação em administração e vou cuidar de restaurante, da parte administrativa, de compras, mas até nesse momento ainda estava em negação à cozinha, assim. E aí, como é que você foi parar na cozinha? Que é outra parte sensacional. Sem querer, eu trabalhava numa pousada e cuidava do financeiro dessa pousada. E lá dessa pousada não tinha serviço de quarto e eu ficava incomodado com os hóspedes chegando de madrugada, não tinha comida. E aí eu comecei a fazer uns lanches, comecei a fazer pizza. E quando eu vi, eu estava cozinhando mais do que cuidando de planilha. Então foi aí, a dona da pousada chegou e falou, Romário, você não vai ser economista, você não vai trabalhar em administração, pelo amor de Deus, vai fazer gastronomia. E aí foi que eu comecei a aceitar a cozinha na minha vida, eu acho. Mas sempre foi assim, eu nunca quis fazer e a vida foi me levando a fazer até o ponto que eu realmente aceitei e tamo aí, né? Vou contar 2 coisas. Primeiro, aqui ele não gosta de contar, mas eu vou contar. E eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo por uma gentileza. Que um dia eu estou num restaurante, uma cliente antiga minha me fala assim, eu tenho um garoto que eu quero que trabalhe com você. Eu tenho uma pousada em Trancoso, é um cara especial e eu quero muito que ele faça parte da sua equipe. E a gente recebeu. Esse cara era o Romário.
esta pessoa incrível é madrinha dele. Então, aproveitar esse momento aqui para dar meu muito obrigado por ter me enviado talvez um dos caras mais talentosos que a gente tem e teve na equipe do Dom. Nós estamos neste momento desenvolvendo um novo menu para o Dom que deve entrar por volta de agosto. Esse menu tem uma inspiração em comum e preciso dizer para vocês que 90% da parte criativa desse menu quem está fazendo é esse cara. O Giovanni continua na cozinha, eu continuo na cozinha, mas trazer um sopro novo para um restaurante de 25 anos é beber na fonte da juventude, que eu talvez não tenha mais idade, que o Giovanni não tenha mais idade. A gente continua jovem, a gente continua curioso e por isso a gente quer trazer sempre esses talentos para frente da cozinha. A gente passou com várias pessoas, Felipe Ramé foi nosso grande figura, Rubens Catarina, e hoje Romário está assumindo esse posto, então tenho o maior orgulho e alegria de poder falar isso publicamente e agradecer ao Romário, né? Acho que tem uma coisa que esses caras me fazem melhor. Lá no Dom a gente tem uma cultura que talvez o Alex nem perceba que ele faz isso, mas que é incrível, que ele nunca fala que uma coisa que a gente faz está ruim. Então a gente acaba criando a liberdade de poder mostrar as coisas para ele. Hoje, com a experiência que eu tenho, alguns anos depois eu olho e falo, nossa, como eu dei coisa ruim para esse homem provar. Mas eu acho que isso foi muito importante para perder esse medo de estar do lado da lenda e poder mostrar as coisas e a gente construir junto. Então nunca foi um não, nunca não, isso aqui tá horrível, não, isso aqui não funciona. Sempre, eu acho que aqui tem um caminho, eu acho que aqui a gente pode encontrar, e eu acho que essa liberdade fez com que eu cresci muito como profissional. Foi bem legal. Eu não sei se é verdade o que ele está falando, mas se ele está falando eu vou acreditar. Mas vou falar para vocês uma coisa. Uma das coisas onde o que o Romário faz me fascina é exatamente isso que ele está fazendo, que é pegar um queijo quente e transformar num momento da vida. E a alta cozinha não é nada além de colocar uma receita ou um ingrediente no seu melhor momento. Já falei e vou repetir. Hoje nós não vamos fazer um queijo quente, a gente vai fazer o queijo quente. Essa combinação de um pão tostado com mostarda, cebola caramelizada e queijo é incrível. Bom, eu tô trabalhando aqui a manteiga, tá? Até ela ficar bem maleável. Manteiga, o alho bem picadinho, Romar? Bem picadinho, chefe. E aí eu vou agregar no parmesão aqui. Vou misturar. Bom, eu tenho o queijo bem homogêneo na manteiga agora. Eu vou passar pro chefe, que ele vai colocar o alho. Quanto põe de alho? Eu esmaguei 2 dentes de alho aqui. 2 dentes de alho, pra mim é a medida universal. Eu sempre começo com 2 dentes de alho. Principalmente esse que vai entrar cru e ele vai cozinhar enquanto a crosta do pão tá criando. Eu tô picando alho aqui, tô fazendo um jeitinho um pouquinho diferente do que eu faço normalmente. Vou deixar aqui, tá? Que é picar pequeno e depois amassar com a faca. Pelo seguinte. Uma diquinha. Quando você quer usar alho, mas não quer ele tão presente, a gente coloca o alho inteiro. Se eu quiser ele um pouquinho mais presente, eu coloco um alho meio amassado. Se eu quiser ele um pouquinho mais presente, eu corto ele em rodelas. Se eu quiser ele mais presente ainda, eu pico ele pequenininho. Se eu quiser ele potente, eu além de picar, vou amassando com a lâmina da faca aqui. E isso aqui é ótimo para se você for usar na hora. Se você for pegar o alho e fazer na hora. Esse aqui não seria... É uma técnica que eu não recomendo, essa de amassar o dente de alho, se você for guardar o alho, ok? Então esse aqui é para usar o, como a gente chama na cozinha, à la minute. Posso botar o alho? Pode, por favor. Vou colocar uma panelinha para esquentar aqui, que a gente vai começar a fazer a cebola caramelizada. E eu vou mexendo aqui a do Romário, a manteiguinha de queijo parmesão. Na verdade, a gente está usando
A gente fala queijo parmesão, mas pode ser um faixa azul, pode ser uma grana padano, pode ser um parmegiano regiano. E hoje a gente está usando um queijo Tulha, um queijo da Fazenda Atalaia, um queijo que a gente adora, a gente usa muito no restaurante, que não é exatamente o gosto de um parmesão, mas tem um tempo de cura de um queijo de qualidade. De qualidade, exatamente. Você estava falando de coisas que a gente não recomenda, então essa cebola a gente vai fazer com a panela bem quente, porque eu quero preservar a textura dela. Ao invés de ser aquela cebola caramelizada que a gente vai fazer no fogo baixinho, cozinhar devagarzinho, a gente vai fazer bem rápido, tá? Que é exatamente aquela receita que você vai fazer quando você chegar do restaurante de madrugada com muita fome. E com pressa. Então deixa a panela ficar bem quentinha. Só dar uma informaçãozinha, o Romário falou de cebolas caramelizadas lentamente, e eu adoro essa técnica. Normalmente a gente chama até de compota de cebola, porque nós vamos cozinhando, normalmente a gente usa uma cebola roxa e eu vou cozinhar isso até ela ficar marrom, melosa, doce. Por isso a gente fala compota, sem somar açúcar, é o natural dela. E aqui a gente vai fazer uma manteiga mais caramelizada do que uma compota, que é essa técnica que o Romário vai demonstrar pra gente. Bom, panela quente, eu vou pegar um pouquinho de azeite aqui. A cebola eu cortei ela também não tão fina, porque eu quero que essa textura esteja dentro. Então, vamos lá. Frigideira quente. Escutou? Frigideira quente faz barulho, é importante a gente saber disso. Voltar a repetir. Cozimento rápido, como o Mário já falou, eu quero a textura, cheiro sobe na hora, Vou deixar ela dar uma murchada rápida. Uma pitadinha de sal. Posso botar? Pode, por favor. Não aguento, quero mexer na frigideira também. Bom, enquanto essa cebola dá uma cozinhada rápida aqui, antes de entrar os próximos ingredientes, vamos cortar o pão. Faca de serra. Pão de fermentação natural. Esse é um pão italiano. Vou contar uma dica para vocês. Se vocês têm um pão com a casca muito dura, que não é o caso desse pão, você pode molhar a faca, que te ajuda muito a cortar. Então você molha um pouquinho a faca e vai te ajudar a cortar a crosta do pão. Guardou a dica? Pão de casca grossa, fresco. Molha a faca, porque ela vai ajudar a quase que untar a massa. Não é a faca que ela unta, mas ela ajuda a melhorar o corte da faca. Agora a gente vai adicionar, como essa cebola não vai cozinhar por muito tempo, eu não vou ter tempo de deixar ela doce, de tirar todos os ácidos dela. Então eu vou adicionar um pouquinho de açúcar, mas é só um pouquinho mesmo. Não sei se vocês começaram a reparar, no começo, quando eu estava salteando e o Romário estava salteando, a cebola estava mais dura, estava crocante ainda e fica um pouquinho mais difícil de saltear. E aí agora ela começa a murchar, ela vai ficando muito mais fácil de dar o tombo. E aí eu vou entrar agora, para ela terminar de cozinhar, um shoyu. E eu tenho aqui vinagre de Jerez. Pode ser vinagre de vinho tinto. Eu só quero que essa acidez ressalte o dulçor da cebola. Super importante, volto a falar, o Romário está usando um vinagre de Jerez. E ele falou, você pode usar um vinagre de vinho tinto. No Brasil a gente tem uma cultura talvez pequena do uso do vinagre na culinária. Por quê? Porque de modo geral o vinagre que a gente compra nas prateleiras de supermercado tem baixa qualidade. E aí ele é uma acidez dura, que incomoda, que muitas vezes tem um aroma que rouba um pouco a cena. O Romário escolheu um vinagre de Jerez. Não precisa ser um de Jerez, mas busque sempre um vinagre de qualidade. Cebola quase caramelizada. Quase caramelizada, você vê que o vinagre e o shoyu já vão reduzindo, vai quase virando um xarope aqui no cantinho da frigideira, vai engrossando. Vamos deixar essa cebola devagarzinho.
Próximo passo. A gente vai começar a esquentar a frigideira do pão. Aqui nós vamos deixar, apesar de todo o tempo eu não querer cozinhar muito, a gente quer a crocância, eu vou deixar ela terminar de chegar. E chegar é isso, é deixar reduzir, deixar o molho encorpar, deixar os açúcares da cebola saírem para fora, os que nós somamos e os sabores que nós somamos, o shoyu e o vinagre, para formar esse caramelo. Já está quase chegando no ponto. Aquecendo outra frigideira. Bom, importante, essa frigideira do pão, eu quero ela quente, mas eu não quero ela muito quente, porque eu quero que essa crosta do pão se crie devagarzinho, que fique bem crocante. Então, se eu fizer com pão muito alto, o pão vai caramelizar rápido, mas eu não vou criar essa textura do pão crocante. Então, panela quente, mas você vê que cabe minha mão aqui, tá tudo bem. E a gente vai passar, já enquanto a cebola termina, um pouco de mostarda aqui nos dois pães. Importante lembrar o seguinte, se eu esquentar demais a frigideira, o que vai acontecer? Eu vou queimar, eu não vou cozinhar. O que o Romário está mostrando para vocês é exatamente isso. Eu preciso cozinhar o pão, eu preciso assar o pão nesta chapa. E para isso o controle de temperatura é fundamental. Bom, aqui é só mostarda normal. Mostarda Dijon ou mostarda? Essa aqui é Dijon, mas pode ser amarela. Sabe aquele sachê esquecido na geladeira? Quando a gente pede no delivery? É, exatamente. Então, olha que beleza, olha a cor dessa cebola. Aqui é poesia, né? Como eu acho que nossa cebola está pronta. Tá. Posso ligar o fogo? O senhor autoriza? Pode, por favor. Chefe, posso? O cheiro é um pecado que no vídeo a gente não consiga passar para vocês o cheiro. Tá? Frigideira boa? Tá boa. Bom, vocês viram que eu tenho uma camada generosa aqui de mostarda. Tá? Eu vou colocar a cebola aqui. Então vamos lá. Vou perguntar, porque todo mundo pergunta no final, quanto coloca? Pouquinho, médio? Eu acho que isso é o que o sentimento mandar. Esse é o famoso QB. Nunca vai ser o suficiente. QB, para quem não sabe, é o quanto baste. Quanto baste. Essa é uma expressão bastante comum na cozinha. Você fala assim, porra, quanto eu coloco? Quanto eu coloco de sal? Quanto eu coloco de açúcar? Algumas receitas elas são um pouco mais fáceis de brincar com essa liberdade, quem gosta mais ácido, quem gosta mais salgado, quem gosta mais doce, quem gosta mais recheado. Então a gente usa essa expressão, o quanto baste, para você. Bom, dá o seu toque. Eu tenho 2 queijos aqui. Eu tenho um queijo manteiga, que eu tinha lá no restaurante, e tenho um queijo Minas. São queijos que derretem fácil. Então, mas pode ser qualquer outro tipo de queijo, pode ser mussarela, pode ser gruyère, pode ser gouda. Pode ser um queijo prato, pode ser um queijo Minas padrão. Pode ser. Mas eu quero falar 2 coisas sobre esses queijos. Queijo manteiga, um clássico da cultura nordestina, um queijo que eu particularmente adoro, produção artesanal, e o Minas, que é talvez um dos queijos mais conhecidos do Brasil. O que muda de cada um deles? Queijo Minas tem uma base de coalho, então ele tem um ponto de acidez mais alto, quanto manteiga já tem um ponto de gordura, como o nome fala, maior e uma sensação na boca única. Bom, vamos lá. Queijo também é QB. Vamos intercalar aqui. Você acha que um pouquinho mais? Pra mim, tá bom. Agora acho que agora tá bom. Agora fechou. Eu adoro essas combinações de eu tendo, como criador de cozinha, a fazer as coisas com menos camadas de sabor. Então, se fosse eu que estivesse fazendo, eu ia usar um tipo de queijo só. O Romário é uma figura mais complexa, uma mente mais... E aí ele tem este lado que me fascina, que é isso, junta um parmesão, junta um queijo coalho, junta o queijo manteiga, e a entrega não é só um queijo quente. Eu vou repetir para vocês, o que a gente está comendo aqui é uma coisa que que nós vamos comer aqui, é uma coisa que não dá para passar no vídeo, mas tem que fazer em casa. Sempre lembrando que a ideia
aqui no canal não é fazer comida de restaurante, é cozinhar na minha casa. E espero que vocês cozinhem na sua casa que nem a gente cozinha na minha. Bom, tampei. E aí agora a gente vai para aquela manteiga de alho que você estava ansioso para usar. E eu vou passar por fora. Ansioso? Eu ansioso? O que é isso, Romário? E aí, junto com a crocância do pão, eu vou criar uma crosta de parmesão. Será que o bicho é talentoso ou não? Você vai vendo fazer. Uma das coisas que é fascinante da comida é isso. Que alguns pratos, você a maioria deles, enquanto você vai fazendo, já vai dando vontade de comer. Você já fala, nossa, já é apetitoso. Então vamos colocar na frigideira. Quentinho. Quentinho. Pode abaixar até um pouquinho mais. E agora vem o pulo do gato. O pulo do gato é prensar isso aqui muito bem. Ele tem uma prensa... O chefe tem uma prensa muito chique, que é o chefe dele. Super importante entender o que está acontecendo agora aqui na frigideira. O alho está cozinhando. Os sabores, a manteiga, o alho, o parmesão vão formar um sabor, vão formar uma temperatura, vão formar uma espécie de caramelização também, ou reação Maillard, que vai passar para o pão, que vai com essa temperatura e com essa gordura penetrar no pão, criar uma textura mais macia dentro do pão e por fora o crocante que a gente já tinha anunciado e que todo mundo sabe. Se fizer com fogo quente demais, o que acontece? Queima. Então, super importante, calma. Nessa hora aqui, o ingrediente mais importante é a habilidade do cozinheiro em dominar este fenômeno físico-químico que está acontecendo aqui dentro. A caramelização dos ingredientes, tostar esse pão para entregar a mais alta cozinha feita com ingredientes mais simples e aquele que todo mundo tem no armário. Uma das coisas importantes na cozinha é você dominar o fogo. Então, por exemplo, se você achar que está muito quente, que funcionou rápido, mas meu fogo já está o mais baixo que eu podia, tiro do fogo, deixo descansar, vai cair a temperatura e eu vou controlando o fogo não somente no botão aqui de controle. Eu brinco e falo que imagina que seu celular tivesse só um volume e você não pudesse escutar mais alto num momento barulhento, ou se quando você está em casa você falar aquele alô e o cara grita, hein? Fogão é assim também. Então quando você tem este botão é para regular e dominar a temperatura, mas se por acaso não acontecer, não for o suficiente, tira do fogo, espera, usa o tempo como ingrediente. O tempo é sim o ingrediente da receita. Dá uma olhada na cor, será que ficou chique? Não. Olha um, olha o outro, eu vou virar o outro também. No. Agora eu não tampo mais porque eu não quero que o vapor que saia dessa panela amoleça a nossa crosta, né? Exato, eu quero ela bem crocante. 2 pontos importantes quando a gente forma a crosta. Isso acontece às vezes no forno também. Quando você tira do... As pessoas esperam que a crosta fique dura dentro da panela. Não. Ela não vai ficar dura dentro da panela. Ela vai ficar cada vez mais dura conforme ela for perdendo temperatura. Por isso é tão importante não cobrir ou não tampar nesse momento. Ela vai perder calor e agora a cristalização da caramelização vai ficar mais forte e vai ficar barulhento, gostoso, crocante. Não dá pra falar, né? Será que sabe cozinhar esse menino? Será que tem talento pra coisa? Uma coisa que é sempre importante, e eu gosto de contar, para quem acompanha o canal já sabe, que eu falo que a panela conversa com a gente, ela manda sinais pra gente. Muitas vezes sinais visuais. Fumaça. Se eu quero uma caramelização perfeita, eu vou evitar muita fumaça. Pode sair um pouquinho, porque eu quero um pouquinho de cor, mas se estiver soltando muita fumaça, tá quente, tira do fogo, ok? Segunda coisa, barulho. Uma água fervendo faz blof, 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 blof. Tem um barulho de bolhas.
Uma frigideira começando a fritar tem um shhh, e quando ela vai aquecendo e vai tomando o ponto certo, ela mostra um outro barulhinho, ó. Dá pra ver? Parece aquela chuva de longe, fica mais seco. É super importante. Outra coisa são mensagens visuais, não só pela cor, mas o que o Romário falou. Olha, meu queijo está derretendo. Cada ingrediente mostra para você o ponto de cozimento. E por isso o fato de que, mesmo que seja uma receita simples, a repetição dela vai te fazer melhor cozinheiro. Eu acho que tá na hora, hein? Então vamos tirar do fogo, apaga o fogo. Isso é uma coisa que, um erro comum, que muitas vezes eu vejo as pessoas tiram do fogo e largam o fogo ligado. A gente em restaurante muitas vezes deixa o fogo ligado muito tempo porque a gente vai estar toda hora trabalhando. Mas em casa não tem necessidade. Então não vai usar mais o fogo, cria essa disciplina de apagar. Até porque eu vi isso acontecer muitas vezes, que as pessoas vão, tiram do fogo, não sei o que, aí daqui a pouco volta e vem para cá trabalhar, quando vê, queimou. Algumas panelas são bastante... Não vou falar traiçoeiras, porque não é culpa da panela, é culpa do cozinheiro, mas panelas frigideiras de ferro, panelas mais grossas, elas tendem a guardar muito calor. E se você não desliga o fogo, ela continua guardando calor e cozinhando tanto quanto tivesse direto no fogo. Então tem que tomar um cuidadinho. Vamos primeiro para a tábua? Caraca, tá lindo, hein, Romar? Vamos lá. Quer cortar os dois? Ou? Vamos, nós vamos comer, então vamos cortar os dois. Chefe, por favor, faça as vezes. Bom, aquela crosta de cima que ela já deu uma esfriada, ela tá... Barulhinhos são incríveis, né? A gente tem que pensar muito, tem que valorizar muito isso na cozinha. Olha o outro lado. O pão tava miúdo. Lembra que o Romário falou que tava um pouquinho miúdo, tava um pouco mole? Dá uma olhada agora, os dois lados perfeitos. Vamos lá? Posso meter a mão aí? Pode, por favor. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não dá pra falar. É sensacional. Eu vou dar um pra ficar mais uma abridinha aqui pra vocês poderem ver. Eu vou cortar com essa, tá? Tá. Nossa senhora. Dá uma olhada. Caraca. Não dá para falar o que ficou isso daqui. Eu vou reforçar uma mensagem que eu falo sempre. Alta cozinha não tem nada a ver com fazer coisas caras. Tem a ver com isso, com a excelência humana, com o luxo de, com as nossas mãos, pegar ingredientes comuns, simples, da geladeira e entregar delícias. O Romário deu uma aula pra gente. Roma, quer falar alguma coisa? Bom, na verdade não, desculpa, eu só quero comer. Então bora comer. Vamos comer. Eu vou pegar na frente. Vamos lá. Dá uma olhada nisso. Ó, escuta o barulhinho. Ó. Bom demais. Isso é queijo quente. Se você gostou deste queijo quente do Romário, se inscreve aqui no canal, compartilha, ativa, faz tudo que todo mundo fala e pede. Eu vou ser mais um, mas não deixa de fazer, que isso aqui é sensacional. O Romário mandou bem demais. Obrigado, chefão.